A gente segue o nosso bate-papo com o Rodrigo Regis, analista de projetos da NIC-BR. Passo a palavra a ti. Tá. Obrigado. Primeiramente, aí, agradecer o convite, participar desse encontro. Tentar colaborar um pouquinho aí, passando um pouco da minha visão, né, e da visão de alguns projetos do NIC-BR em relação ao tema aí de CDNs. Tá? Bom, eu sou o Rodrigo Regis, sou analista de projetos do NIC-BR, já estou lá desde 2008, sempre trabalhando em projetos voltados para a área de infraestrutura de redes e internet. Já atuei coordenando alguns cursos voltados para operadoras de redes que o NIC fornece, né, cursos voltados para IPv6, né, administração de sistemas autônomos, e atualmente eu estou coordenando uma das equipes do IXBR, né, que é o nosso projeto que cuida dos pontos de troca de tráfego, e também de um outro projeto, que é o OpenCDN, que é vou falar um pouco mais dele durante a apresentação, né, mas a ideia desse projeto é fornecer uma estrutura para facilitar o acesso das CDNs em algumas localidades que a gente atua com pontos de troca de tráfego. Então, passando rapidinho aqui pela nossa agenda, né? Então, a minha ideia é falar um pouco sobre o funcionamento da internet sim, de como ela é formada, né? Quais são os players que fazem parte dessa estrutura, né? O papel dos pontos de troca de tráfego, dos Internet Exchange Points, nesse ecossistema, da importância das CDNs, obviamente, né, que é o tema central desse encontro, né, e como as CDNs se beneficiam desses pontos de troca de tráfego, né, e finalizar falando rapidamente aí desses dois projetos que eu atuo dentro do NIC-BR e como ele se enquadra nessa questão aí das CDNs. Tá? Bom, acho que muita gente já deve ter escutado essa definição de internet, né, que a internet ela é uma rede de redes, ou seja, ela é formada pela união, pela interligação de diversas, né, na verdade, de milhares de outras redes, né, e é essa interligação, essa comunicação entre as redes que formam a internet é que permite que um conteúdo saia de uma origem e chegue até o teu destino. Né. Então, para vocês terem uma ideia, hoje em dia a internet é formada por aproximadamente 80 mil redes interligadas. Né? E quem são essas redes? São os sistemas autônomos, né? ou AS, né? de Autonomous Systems em inglês. Então, é a interligação desses sistemas autônomos, né? que são grandes redes aí que possuem gestões próprias, né? administrativa e técnica, né? que compõem a internet. Né? Esses AS, eles podem ser provedores de conteúdo, provedores de acesso, né, provedores de trânsito, né, as grandes operadoras que dão trânsito à internet a outros sistemas autônomos, né, e grandes empresas provedoras de serviços e conteúdos. Tá? Então a gente consegue imaginar a internet como várias nuvenzinhas aí, interconectadas. Cada nuvenzinha dessa, como eu falei, é um sistema autônomo, um AS. Né, e o ideal, né, se a gente for pensar em termos de melhoria de qualidade, né, de velocidade na internet, é que cada uma dessas redes, né, cada uma desses sistemas autônomos estivesse diretamente ligado a todos os outros. Né? Mas, como eu falei, são 80 mil redes que compõem a internet. Então, é fisicamente impossível você ter uma ligação física, né, direta entre todas elas. Né? Só no Brasil são 80 mil redes que compõem, né, 80 mil sistemas autônomos aqui no Brasil. Então, não teria como fazer essa interligação com todo mundo diretamente ligado a todo mundo. Então, para que se melhore a capilaridade entre essas redes, entre esses sistemas autônomos, você tem algumas formas de fazer essa interconexão. Então, sistemas autônomos eles contratam, né, eles compram trânsito de determinadas operadoras para se interligarem a outros sistemas autônomos. Né? Eles fazem acordos de troca de tráfego, né, o peering, onde eles fazem ligações diretas com um outro sistema autônomo cujo o conteúdo ou o serviço seja de interesse comum entre ambos. Tá? Então essas redes elas vão buscando aí formas de se interligarem para que haja comunicação e que todos consigam ter acesso
a todas essas redes que compõem a internet. Uma outra figura, né, uma outra infraestrutura importante na internet que facilita essa interligação são os pontos de troca de tráfego, né, ou Internet Exchange Points, né, ou simplesmente IXP ou PTT, dependendo aí da sigla. Né. Então, os PTTs, né, os pontos de troca de tráfego, são estruturas normalmente em camada 2, né, ou seja, a gente consegue imaginar um PTT como um grande switch, né, onde cada uma dessas redes, cada um desses sistemas autônomos se conecta numa porta desse switch e essas redes passam a estar ligadas diretamente entre si. Tá? Além da melhoria da qualidade, da velocidade, por essas redes estarem diretamente conectadas, quando elas fazem parte de um mesmo ponto de troca de tráfego, né, também é possível explorar essas redes, essa estrutura comercialmente. Então você pode contratar serviços de outros participantes que também estejam conectados nesse ponto de troca de tráfego. Né? Você pode contratar trânsito, serviços de segurança, como mitigação de DDoS, entre outras coisas. E essa estrutura dos pontos de troca de tráfego, ela foi muito importante, ela é muito importante para a internet, porque ela mudou um pouco o conceito de como a interligação dessas redes acontece. Até alguns anos atrás, 5 a 10 anos atrás, a internet, a relação entre essas redes na internet, ela era dividida mais ou menos entre provedores nível 1, nível 2 e nível 3, né, o Tier 3, 2 e 1. Onde os provedores de nível 3 seriam os provedores regionais, né? Provedores nível 2 seriam provedores aí de alcance nacional, e os provedores nível 1, o Tier 1, seriam esses provedores de alcance internacional, os provedores globais, seriam os responsáveis pelo principal backbone da internet. Não que esse conceito não exista mais, mas hoje em dia ele já não é mais tão forte, né, já não mantém o tráfego da internet tão centralizado quanto antes, justamente por causa da ampliação e do surgimento de novos pontos de troca de tráfego. Então, no modelo anterior que eu mencionei, a gente tinha o tráfego muito concentrado, né, muito centralizado, onde, por exemplo, um provedor regional, às vezes se comunicar com um outro cliente de um outro provedor regional, às vezes numa mesma cidade, o tráfego dele precisaria até uma grande capital, até um outro estado, às vezes, a gente fala aqui do Brasil, né, e voltar para que essa comunicação ocorresse. Né. Um tráfego internacional, né, dependeria muito desses provedores, da ligação com os provedores nacionais, que se ligariam aos provedores internacionais para que a comunicação acontecesse. Já com os pontos de troca de tráfego, a comunicação entre os provedores de uma mesma região deixa de ser centralizada e passa a ficar mais próxima da borda da rede, né, passa a ser mais regionalizada, saindo um pouco desse modelo centralizado para o que a gente chama de modelo de duty peering, né, ou troca de tráfego de rosquinha, né, justamente por causa, como mostra aí o slide, desse formato, onde você tem o tráfego não mais no centro, mas sim na borda da rede. O NIC-BR e o CGI-BR, eles mantêm hoje, aqui no Brasil, 33 trocas de tráfego, né, espalhados aí por quase todos os estados brasileiros, né, cuja ideia é justamente essa, manter o tráfego de uma determinada região concentrado naquela região. Evitar, por exemplo, que eu mencionei, que provedores de uma mesma cidade, né, para que seus clientes se comuniquem, o tráfego tenha que vir até São Paulo, por exemplo, e retornar para estabelecer a comunicação entre eles. Né. Você tendo pontos de troca de tráfegos regionais, você permite que sistemas autônomos de uma mesma região passem a estarem diretamente interligados num ponto comum, mais próximo da estrutura deles. Só para vocês terem uma ideia, somando aí os 33 pontos de troca de tráfegos mantidos pelo NIC-BR, hoje já somam mais de 2.200 sistemas autônomos conectados. Tá? E a troca de tráfego, somando todas essas localidades, já está na casa aí dos 17,5 terabits por segundo de pico de tráfego. Tá? E isso torna os pontos de troca de tráfegos aí brasileiros, aqui mantidos pelo NIC-BR,
o maior do mundo, tanto em relação ao número de participantes, quanto em relação ao volume de tráfego trocado. E aonde que entra, né, a CDN nessa história? Bom, como, né, vocês já viram na primeira apresentação, as CDNs elas passaram a se tornar aí um outro ponto fundamental para o bom funcionamento e para a melhoria da qualidade da internet, né, onde você passa a ter os principais conteúdos próximos aos usuários finais. Né. Então, como foi apresentado, do ponto de vista aí da estrutura da internet, você reduz a carga, né, dos principais backbones da internet, porque você não precisa mais de passar por várias operadoras, por várias redes para chegar até o conteúdo que o usuário quer acessar. Né? Você vai ter o conteúdo próximo do usuário final, com esses espelhos espalhados pela internet. Né, para vocês entenderem um pouco mais da importância das CDNs, se a gente pegar a porcentagem de tráfego de um provedor de acesso, né, o acesso ao conteúdo das CDNs ele gira em torno de 60% a 80% do tráfego total de um provedor de acesso. Então é um volume muito grande. Então, você tendo isso cada vez mais perto do usuário, às vezes até dentro do próprio provedor, né, traz uma melhoria não só na qualidade, mas também uma redução de custos muito grande para esse provedor de acesso. Como foi mostrado aí na primeira apresentação, né, essas CDNs elas estão espalhadas por diversos pontos de presença, por diversas regiões, né, e existem basicamente dois modelos para essa distribuição, para a escolha desses pontos de presença das CDNs. Um deles é o Bring Home, onde a empresa, vamos dizer assim, dona da CDN, né, o provedor de conteúdo, ele coloca os equipamentos deles, os servidores de cache dele, dentro de estruturas próprias. Então ele vai lá, ele aluga um espaço num data center, ele monta toda a sua infraestrutura, né, o próprio provedor de conteúdo arca aí com os custos de acesso à internet, né, porque ele considera que ter uma estrutura própria numa determinada localidade vai ser aí vantajoso para ele comercialmente, vai ter uma melhoria na qualidade do acesso aos serviços dele para aquela determinada região. Um outro modelo é o Interdeep, onde o provedor de conteúdo ele coloca os servidores deles dentro da estrutura de grandes operadoras, né, ou de grandes provedores. Nessa situação, né, em vez dele arcar com os custos da manutenção de data center, acesso à internet, etc., ele simplesmente fornece os servidores para aquele provedor, para aquela operadora, né, que instala isso dentro da sua própria infraestrutura, e com isso os usuários daquele determinado provedor vão ter um acesso melhor àquela CDN que está hospedada dentro da operadora. Normalmente, nesse modelo do Interdeep, para que a CDN coloque seu equipamento dentro da operadora, né, a CDN exige que haja um volume mínimo de tráfego trocado ali para que realmente, né, vale a pena ter esse serviço hospedado lá dentro. Tá? Vou passar o próximo slide aqui. Então, o surgimento das CDNs acabou fortalecendo, né, e evoluindo ainda mais esse modelo do Dun & Peering, né, da troca de tráfego aí em formato de rosquinha, porque também é uma outra forma de você ter o conteúdo cada vez mais próximo da borda da rede, mais próximo do usuário final. E eu queria, né, aproveitar para finalizar, falar um pouco do nosso projeto do OpenCDN, que é um projeto que visa fornecer aí uma estrutura que seria um terceiro modelo, né, um pouco diferente aí desses dois que eu apresentei agora, para trazer as CDNs para localidades ainda menores, né, que às vezes economicamente não são tão vantajosas para os provedores de conteúdo. Porque um ponto de troca de tráfego sozinho ele não faz mágica, né? Ele sozinho não vai atrair todas as principais CDNs, os principais players de governo, os principais
serviços, né? Até porque o foco principal dele não é esse, né? Como eu comentei, o foco principal de um ponto de troca de tráfego é garantir que o tráfego regional fique ali, seja ali trocado regionalmente. Obviamente que grandes pontos de troca de tráfego em São Paulo, Rio de Janeiro, Fortaleza, Porto Alegre, Curitiba, acabam aí tendo uma atratividade maior e fazendo com que essas grandes CDNs se conectem a esses pontos de troca de tráfegos maiores, né, por iniciativa própria, dado aí o grande volume de tráfego trocado nessas cidades, nessas localidades. Só que acontece? Em localidades menores, né, às vezes não, os provedores de uma determinada região não têm um volume de tráfego tão grande que justifique a uma CDN colocar o seu servidor dentro da estrutura desse provedor, né? Os pontos de troca de tráfego de localidades menores também às vezes não têm um volume de tráfego tão elevado que justifique ali para o provedor de conteúdo colocar uma CDN dentro desse ponto de troca de tráfego, dentro desse PTT. Então, pensando nesse cenário, é que o NIC-BR e o CGI-BR tomaram a iniciativa de criar esse projeto, o OpenCDN, que busca aí criar condições, né, e atratividade para que as principais CDNs coloquem os seus caches, né, os seus servidores, em localidades menores, em PTTs menores, em outras regiões do Brasil, né, não só pensando aí nas grandes e principais capitais. Tá? Então, qual que é a ideia do projeto? Né, fornecer aí um espaço para hospedar os servidores, né, fornecer acesso à internet para alimentação desses caches, e compartilhar o conteúdo desses caches com todos os participantes de um ponto de troca de tráfego específico, de uma região específica. Então é uma parceria. A gente fornece aí o local, a infraestrutura necessária para hospedar os servidores de CDNs, né? E as CDNs alocam com a gente os equipamentos delas para que a gente forneça o acesso a esse conteúdo para os participantes de um determinado PTT, de uma determinada localidade. Tá? Diferente da maioria dos projetos mantidos pelo NIC-BR, né, o OpenCDN é um projeto que tem custo, né, mas apesar do NIC-BR ser uma instituição sem fins lucrativos, né, o OpenCDN, como eu falei, tem custos, mas é apenas o rateio dos gastos, né, que nós temos aí com a hospedagem, contratação de link, para o fornecimento do acesso aos CDNs. Então, não há o intuito de ter lucro com essa iniciativa, como eu falei, é somente um rateio. A ideia é que o projeto é autossustentável, né, que com o rateio dos custos a gente consiga aí melhorar os equipamentos e melhorar a infraestrutura cada vez mais, melhorando o acesso aos CDNs. Hoje, esse projeto do OpenCDN ele está apenas em 2 localidades, daquelas 33 que eu mencionei, né, que possuem pontos de troca de tráfego no Brasil. Até o momento a gente está apenas em 2. Né, a pandemia aí atrasou o nosso cronograma para 2020 e 2021. Esse projeto ele começou em 2018 lá em Salvador, como um projeto piloto. Hoje ele já atende cerca de 150 redes lá da Bahia, né, 150 sistemas autônomos beneficiados aí direta e indiretamente, tá? Contando aí com a participação de 5 grandes CDNs, tá? Levando aí a um total de troca de tráfego na casa aí dos 70 gigabits por segundo. No final do ano passado, nós iniciamos esse projeto também lá em Manaus. Por enquanto, nós estamos só com 2 CDNs participantes, a terceira está em ativação nessa semana, entrando em produção aí provavelmente no início da semana que vem. E lá em Manaus, a troca de tráfegos dentro do projeto do OpenCDN está na casa aí dos 20 gigabits por segundo. Nossa intenção para os próximos meses é expandir o projeto para outras localidades que possuem pontos de troca de tráfego do NIC-BR, né, tendo aí pelo menos uma cidade por região do país atendida aí pelo projeto. Então a gente deve divulgar um novo cronograma aí nos próximos meses para definir aí quais serão os passos aí para 2022. E só como curiosidade para encerrar a apresentação, né, mostrando um pouco da importância das CDNs, principalmente
momento que nós vivemos aí nos últimos anos, né, nos últimos meses aí com a pandemia, né? Esse é o gráfico do OpenCDN lá em Salvador, no início do ano passado, aí no comecinho do mês de março do ano passado, quando foi decretada a pandemia, né, o pessoal começou a entrar em quarentena. Então eu mostro o gráfico de duas das principais CDNs que nós temos lá em Salvador, onde é possível ver ali onde está a primeira setinha, né, no gráfico de cima, que foi o momento onde foi decretada a quarentena, que todo mundo começou a ficar em casa, né, praticamente dobrou o tráfego da CDN em questão, né, e os picos maiores, que a gente consegue ver ali mais para metade do gráfico, foram as lives, né, que se tornaram bastante populares no começo da pandemia. A gente consegue ver que o tráfego mais do que dobrou, né, dessas CDNs aí, em alguns casos chegou a aumentar em 5 vezes o volume de tráfego por causa de toda essa questão de quarentena, todo mundo em casa, né, o uso das lives, né, a popularização das lives, etc. Bom, com isso eu encerro aqui essa breve apresentação. Tem aí os meus contatos e está à disposição aí no final para as perguntas. Obrigado.